Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e na aula de hoje você vai aprender para que serve o que é e para que serve o tal do ROX na PCR em tempo real. Se você já faz PCR em tempo real ou pretende fazer e não sabe o que é o ROX ou a referência passiva, ou sabe mais ou menos o que ele é, fica na aula de hoje porque essa informação é importantíssima. Saber utilizar o ROX ou a referência passiva de uma maneira adequada pode fazer toda a diferença aí no desempenho do seu experimento, do seu teste de PCR em tempo real. Eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta você se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, porque dessa maneira a gente vai alcançar mais pessoas, entregar esse conteúdo para mais gente, democratizar o conhecimento sobre biologia molecular. A gente se vê já já. Bora lá, PCR em tempo real, o que é e para que serve o tal do ROX? Olha só, antes de a gente começar rapidinho aqui, se você não está inscrito ainda lá no site Universo da Biomol, é www.universodabiomol.com.br, se inscreva lá no meu site, porque dessa maneira você vai receber toda vez que eu colocar uma aula nova no ar aqui no YouTube, quando tiver algum evento, quando tiver alguma coisa, eu vou compartilhar com você, eu envio um e-mail. Eu não fico enchendo o saco, eu não mando spam, mas de vez em quando eu mando os e-mails para avisar que tem coisa nova no ar, beleza? E se você ainda não conhece o perfil do Universo da Biomol no Instagram, vai lá, porque ali o papo é mais direto, né? O assunto é mais rápido, você pode ter uma interação mais direta comigo se você quiser, mandar mensagem, aquela coisa toda. E todo dia eu abro caixinha de perguntas e respostas e respondo algumas perguntas aí do pessoal. Maravilha, ó, para você aproveitar melhor essa aula aqui, você precisa ter conhecimento sobre PCR em tempo real. Eu não vou explicar o que é PCR em tempo real, como funciona nada disso. Tem uma aula aqui no canal já sobre isso, eu vou deixar ela aqui em cima para você. Se você não sabe o que é PCR em tempo real, como funciona, sabe mais ou menos, vai assistir a aula de PCR em tempo real antes de você assistir essa daqui, senão você não vai entender nada que eu vou falar, tá bom? Então clica aí no card aí em cima e assiste essa aula antes de você assistir essa aqui. Agora, se você já sabe e tem uma noção, fica aqui comigo, porque você vai aproveitar bastante. Vamos fazer uma introdução aqui, né? PCR em tempo real. PCR em tempo real é aquela técnica baseada em PCR, uma variação da PCR, que tem a capacidade de amplificar, fazer cópias de um fragmento específico, amplificar várias e várias vezes, fazer cópias várias e várias vezes ao longo dos ciclos ali da reação, né? A gente pode começar com um substrato, o alvo que a gente quer amplificar, que vai ser analisado lá na frente, começa com uma certa quantidade, ao longo dos ciclos da PCR em tempo real, esse alvo vai sendo copiado, ele vai servindo como substrato para a produção de novos produtos nos ciclos seguintes, aumentando a quantidade dele de maneira exponencial. É isso que acontece na PCR, é isso que acontece na PCR em tempo real. Só que no caso da PCR em tempo real, além de amplificar o alvo de maneira exponencial, também é adicionado ali na reação um agente fluorescente, e esse agente fluorescente, ele é o responsável para que nós possamos fazer a detecção da amplificação do alvo, acompanhar em tempo real, inclusive, a amplificação do alvo ao longo dos ciclos da reação. O que acontece é que esse agente fluorescente, para ele funcionar dessa maneira, para ele ter essa função, ele deve amplificar a intensidade da sua fluorescência deve amplificar de maneira proporcional conforme o alvo vai amplificando. Então na PCR, nosso alvo específico ele vai aumentando de quantidade, conforme esse alvo aumenta de quantidade, a fluorescência que está ali dentro, que a gente colocou, o agente fluorescente que a gente colocou ali dentro, vai ter a sua fluorescência, sua intensidade de fluorescência aumentada de maneira proporcional. No começo da reação tem pouco fragmento, tem pouco produto, pouca fluorescência. No decorrer da reação, vai aumentando a quantidade de produto e aumentando a fluorescência de maneira proporcional. É isso que eu estou mostrando aqui nesse slide, a reação acontecendo, o produto sendo aumentado, a fluorescência sendo gerada, a intensidade de fluorescência do nosso agente fluorescente aumentando, até que chega lá no final da reação, tem um monte de produto, um monte de intensidade de fluorescência que foi produzida de maneira proporcional ao alvo, e ali, claro, tem um detector, tem todo um sistema óptico capaz, específico, né, para detectar esse aumento de fluorescência ali e transformar isso em gráfico, em valor numérico para a gente. Esse é a PCR em tempo real. Se a gente pegasse essa amplificação, essa dinâmica aqui e colocasse num gráfico, no qual nós temos aqui no eixo Y do gráfico a intensidade de luz do agente fluorescente, que está representando a quantidade de DNA ou cDNA amplificado na reação. Em relação aos ciclos da PCR, aqui no eixo X, nós teríamos ali uma reação que amplifica, né? O alvo vai amplificando, aumentando de quantidade de maneira exponencial no começo da reação, depois entra numa fase, a reação perde eficiência, o alvo vai deixando de duplicar a cada ciclo, entra na fase linear, depois na fase de platô. Beleza? Isso aqui é um resumão da PCR, mas interessante porque a gente vai utilizar essas informações na aula de hoje. Agora imagine o seguinte, ó.
Imagine que você tem um teste aí, um experimento, e eu te faço a seguinte pergunta: o que deve causar a variação na intensidade de fluorescência? Baseado no que eu acabei de falar. A intensidade da fluorescência do agente fluorescente vai alterar, vai ser modificada ao longo da reação ali, e o que deve causar a alteração da intensidade de fluorescência? É justamente o aumento da quantidade do alvo, né? A amplificação do alvo. É isso que a gente quer que altere a intensidade de fluorescência ali dentro ao longo da reação. A fluorescência não representa o que está acontecendo com o alvo, a amplificação do alvo ao longo dos ciclos. Então a sua intensidade tem que variar de acordo com a variação da quantidade do número de cópias do alvo ali na reação, certo? Mas o que acontece é que nós estamos falando de uma variação, né, a amplificação do alvo, que é desconhecida. A gente não sabe como, de fato, aquele alvo está sendo amplificado ali dentro. Aliás, é por isso que nós estamos fazendo a PCR. É por conta da amplificação dele e geração de fluorescência que nós vamos descobrir o que aconteceu com ele ao longo da PCR, para depois fazer a detecção de um alvo, de um gene, quantificar um gene, um patógeno, o que quer que seja que você esteja fazendo aí. É justamente a amplificação da intensidade da fluorescência, a amplificação do alvo aqui, que é o que nós queremos descobrir. Então, trata-se de uma variação desconhecida. A gente vai conhecê-la só depois, lá no final da reação, certo? Bom, o problema disso, né, se a gente pode chamar isso aqui de problema, é o seguinte: e se qualquer outro fator ali também causar variação da intensidade da fluorescência? Se por um acaso qualquer outro fator que esteja ali no meio ambiente da PCR, na placa, no pocinho, qualquer coisa, ela também interferir nesse processo de geração de fluorescência ali na reação, ao longo da PCR. Por exemplo, imagine aqui que eu, na hora de fazer a minha PCR em tempo real, vou fazer duas reações. Só tem duas reações ali. Pode ser até uma replicata técnica, duas replicatas. Ou outra reação, não importa. Eu tenho duas reações. E eu erro na pipetagem. Em uma das amostras, em um dos pocinhos, um dos tubos, em uma das reações, eu coloco ali tudo bonitinho, a amostra, o primer e o master mix, tudo bonitinho, a água se precisar. E na outra reação, eu também coloco, só que eu erro um pouquinho. Na hora de colocar o master mix, ali no Master Mix vai ter o quê? A água, o tampão, o primer, o DNTP, a enzima, vai estar tudo ali misturado. Imagine que ali na hora de pipetar eu erro um pouquinho, eu coloco um pouquinho menos do que deveria. Então, como deveria ter acontecido, né? Se eu não tivesse feito esse erro que eu acabei de falar para vocês. As duas reações, a reação 1 e a reação 2, nós teríamos exatamente o mesmo volume ali, tudo bonitinho, né? Reação 1, pocinho 2, numa mesma placa, tá? Numa mesma corrida. Tudo certo, sem erro de pipetagem, nós teríamos ali o mesmo volume e, portanto, essa fluorescência que tem aqui, ela está representando de fato o que está acontecendo na minha reação. Ela representa o que está acontecendo na amplificação do meu alvo. Inclusive, né, como está tudo igual entre eles, se eu quisesse, o volume, aqui as condições da reação, se eu quisesse comparar uma amostra com outra, se esse fosse o caso, uma quantificação de expressão gênica, por exemplo, se eu quisesse comparar uma amostra com a outra, eu poderia, porque elas estão nas mesmas condições, não tem erro nenhum. Agora, e se acontecesse aquele erro lá que eu falei para vocês? Então, aqui, né, só aumentando a fluorescência, por um acaso a minha amostra aqui, essa minha reação, ela gera mais fluorescência do que essa, se não fosse uma replicata, se fosse qualquer outra coisa, não importa, né? Não importa aqui agora. São duas reações. Aqui gerou fluorescência de uma maneira, essa aqui gerou fluorescência de outra maneira. Não importa o que está acontecendo aí. Mas agora, o que eu quero mostrar para vocês imagine então que eu fiz esse erro aqui de pipetagem. Na reação 1 eu coloquei ali o volume certinho do Master Mix, tudo bonitinho. E na reação 2 alguém chegou para falar comigo ali na hora, eu me distraí, pipetei, deixei um pouquinho do Master Mix na ponteira, ali não vi uma gotícula, e eu coloquei um pouquinho menos do volume do que deveria. O que vai acontecer? Essa primeira reação, a quantidade inicial de fluoróforo aqui, que vai ser responsável pela geração de fluorescência ao longo da minha reação, ela está correta, ela representa aquilo de fato que está acontecendo na reação, ela poderia ser comparada, ela poderia ser utilizada para comparar com outros polos, para fazer minhas análises, minhas quantificações, o que é que eu fosse fazer aí, ia estar tudo certo. Agora, nesse segundo que eu coloquei um pouquinho menos do Master Mix, consequentemente um pouquinho menos do meu agente fluorescente, essa fluorescência aqui, apesar de representar o que está acontecendo aqui na reação, né, ela vai amplificar conforme a reação vai acontecer, eu não posso, de uma maneira grosseira falando, né, comparar o que está acontecendo nessa reação com essa daqui. Eu não posso fazer essa comparação, porque aqui eu vou ter um pouco mais de fluorescência do que nessa reação. Na reação eu vou ter um pouco mais de fluorescência do que na reação 2, porque simplesmente eu pipetei menos Master Mix, menos fluoróforo na reação 2 do que deveria. Então eu estou falando que aqui tem um pouco menos de fluorescência do que deveria, né, em relação a essa primeira, na 2 em relação a 1, não porque o gene é mais expresso ou menos expresso, que o patógeno está presente, não está, sei lá o que está acontecendo na minha amostra, não é um fator biológico que está influenciando na minha reação, na geração de fluorescência ali. Foi um erro de pipetagem, por exemplo.
né? Então essa fluorescência que está acontecendo aqui, ela de certo modo, de maneira grosseira falando, não pode ser usada para comparar com outras reações dessa placa e outras placas de um experimento, porque tem uma variação ali que eu inseri no meu teste, no meu experimento, na minha reação, que está distorcendo, está deturpando os meus resultados, certo? Então tá aqui, ó, né, aumento da fluorescência ao longo da reação. Se tivesse corrido tudo certo, se não tivesse errado, né, essa reação 2 teria terminado com essa intensidade de fluorescência, a reação 1 com essa um pouquinho menor, mas aqui como eu errei, elas basicamente ficaram com a mesma intensidade de fluorescência, ou seja, esse resultado aqui está errado, né? Deveria ser assim, ficou assim. Se eu comparar esse com esse, está tudo certo, comparando coisas iguais, banana com banana. Aqui não, eu estou comparando esse com esse, mas tem um erro, né? Essa fluorescência aqui, ela está menor, mas não é porque o meu alvo não está presente, porque o patógeno está em baixa quantidade, não é por nada disso, é simplesmente porque eu errei na pipetagem, certo? Então esse valor aqui está deturpado. Só que essas pequenas variações, erros de pipetagem, algumas outras que eu vou falar para vocês daqui a pouco, essas pequenas variações, elas são normais, elas são comuns, elas são inevitáveis entre reações de uma mesma corrida. Até se você estiver fazendo diferentes corridas e for comparar os resultados de diferentes corridas numa única análise, dá na mesma, tá? Então, essas pequenas variações aqui, elas são normais, elas vão acontecer, você não vai conseguir evitar, faz parte do jogo. Só que elas precisam ser corrigidas. Você precisa dar um jeito de pegar essas pequenas variações e corrigir. Não estou falando de variação muito grande, não. Você tivesse pipetado a metade do volume ali, é uma variação muito grande, né? Estou falando de uma gotícula ou outra, uma coisa ou outra que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Então elas precisam ser corrigidas. E aí que entra o tema dessa aula aqui, o principal, que é a referência passiva. A referência passiva. O que é referência passiva? Referência passiva é um fluoróforo adicionado ali na reação junto com o fluoróforo principal, né, junto com aquele verdinho que é o nosso fluoróforo principal chamado de reporter. A referência passiva também é um fluoróforo que eu também coloco na reação, misturado ali tudo no master mix, misturado com as amostras, com o primer, com o meu fluoróforo principal, com o tampão, com tudo, ele vai ali misturado. Só que esse fluoróforo ele tem intensidade de fluorescência constante ao longo da corrida. Então, independente do que aconteça em relação à amplificação do alvo, esse fluoróforo ele vai se manter, o nível de intensidade dele vai se manter constante. O alvo amplificou, a intensidade da fluorescência da referência passiva não muda. O alvo não amplificou, referência passiva não muda. O alvo estava presente, referência passiva não muda. A intensidade de fluorescência dela não muda. O alvo não estava presente, não importa o que aconteça na sua reação em relação à amplificação do alvo, que não vai alterar a intensidade de fluorescência da referência passiva. Certo? Então, se a gente jogasse aqui no nosso tubinho, ó, então imagina aqui na nossa reação, um tubinho, um outro caso aqui, um outro tubinho, outro pocinho da placa, nós temos a reação prontinha ali, eu tenho o meu fluoróforo principal, chamado de reporter, é ele que vai me dar as informações do alvo, que vai amplificar de maneira proporcional, vai brilhar, a sua intensidade de fluorescência vai aumentar de maneira proporcional à quantidade do alvo sendo amplificado na reação, mas misturado com o meu reporter, eu coloco um outro agente fluorescente. É um agente fluorescente que também emite fluorescência, só que a sua intensidade não muda, independente do que aconteça com o alvo na reação. Esse agente fluorescente é chamado de referência passiva, aqui o reporter. Então, ao longo da amplificação do alvo, a PCR vai acontecendo, o que vai acontecer? O reporter tem que aumentar a sua fluorescência, a intensidade, né? Porque ele vai discriminar o que está acontecendo ali na reação, só que a referência passiva vai ficar ali passiva, não vai acontecer nada, não vai aumentar a sua intensidade. Se a gente jogasse essa informação, então, desses dois fluoróforos, dessa reação de PCR aqui, naquele meu gráfico, no qual nós temos a intensidade de luz em relação aos ciclos de PCR, o meu reporter vai demonstrar, ele vai representar o que aconteceu com a amplificação do meu alvo. A referência passiva vai ficar ali passiva. Sua intensidade de fluorescência não vai mudar ao longo da reação, vai ficar constante, independente de como o alvo tem amplificado, certo? Beleza, referência passiva é isso daí. Agora, voltando lá no nosso exemplo, né, no erro de pipetagem. Considerando agora a referência passiva, né? Não estou mostrando duas reações aqui, é uma reação só, né? Uma situação só, uma como se tivesse dado certo, se eu não tivesse errado na pipetagem, e a outra se eu tivesse errado na pipetagem. Como deveria ser se eu não tivesse errado na pipetagem? Teríamos ali um volume adequado, uma intensidade de fluorescência adequada, a amplificação dessa fluorescência iria acontecer de tal maneira representando a amplificação do alvo. Já na outra reação aqui, na reação representando se eu tivesse errado na pipetagem, né, com o erro, eu teria um pouquinho menor do volume, teria um volume um pouquinho menor do meu master mix, consequentemente, eu teria pipetado um pouquinho a menos do meu fluoróforo, né? Estava misturado ali, o meu reporter estava misturado com o master mix,
faz parte do Master Mix, a minha referência passiva também, então aqui eu teria colocado um pouquinho menos do meu fluoroff, porque eu pipetei menos, né? Não pipetei um pouquinho menos ali. Só que, de novo, o reporter, a intensidade do reporter, eu não conheço. Eu não conheço ele. Ele está ali justamente para me mostrar alguma coisa. Eu não sei como ele vai amplificar, se ele vai amplificar, qual a intensidade, eu não sei. Eu não sei se aqui, eu olhando para ele aqui numa reação com menor volume, eu não sei se eu coloquei menor volume, porque eu não conheço ele. Ele não me representa o volume da reação, ele me representa a aplicação do alvo. Só que a referência passiva eu sei, porque a referência passiva é aquele agente fluorescente que eu misturei ele na reação, vou colocar aqui do mesmo jeito, ele vai junto no Master Mix e eu sei a quantidade de referência passiva que está ali, eu sei qual a intensidade de fluorescência que ela vai emitir ao longo de toda a reação. Então aqui, quando eu errei, eu pipetei um pouco, quando eu fiz certo, né, eu pipetei o volume adequado do meu Master Mix, tem a quantidade adequada do meu reporter, do meu fluorophore reporter, que eu não conheço, e tem a quantidade adequada da minha fluorescência passiva, que eu conheço. Agora, na outra reação, quando deu erro, eu pipetei um pouquinho menos do meu Master Mix, consequentemente um pouquinho menos do meu reporter, que eu não conheço, e consequentemente um pouquinho menos da minha referência passiva, que eu conheço. Então aqui, a referência passiva aqui nesse caso, como ela não muda, a fluorescência dela não muda e eu conheço a intensidade de fluorescência dela, eu sei como ela se comporta, ela é um indicativo, ela pode dar um indicativo que alguma coisa aconteceu ali. Nesse caso foi uma variação de um erro de pipetagem, diminuiu a quantidade. Então ao longo da reação, os reports aqui, na que deu certo, na que deu errado, com erro e sem erro. O reporter vai amplificar, não sei o que deveria acontecer aqui, isso que eu estou querendo descobrir, e a referência passiva vai ficar passiva igual, não deveria mudar. Se eu jogasse essa mesma informação no gráfico, então, né, no gráfico que deu certo, lá sem o erro, intensidade de luz em relação aos ciclos da PCR, gerou a fluorescência do reporter, que eu desconheço, estou descobrindo agora o que é, e a referência passiva que eu conhecia tinha que amplificar desse jeito aí mesmo. Amplificar não, tinha que ter essa intensidade de luz, de fluorescência ao longo da reação do jeito que eu estou vendo ali. Lá, na que deu erro, que eu pipetei um pouco menos, deveria ter amplificado assim, mas por eu ter diminuído o volume do Master Mix, consequentemente a quantidade de fluorescência da referência passiva, o que vai acontecer lá no meu resultado? Não é isso que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, uma queda na intensidade de fluorescência, certo? Agora segura essa informação que a gente vai voltar nesse gráfico. Então aqui, ó, deveria ter sido assim, eu sei que deveria ter sido assim em relação à referência passiva. Nesse minha outra reação aqui com erro, ela foi um pouco menos. Alguma coisa aconteceu ali, porque a variação, ela variou, não está na intensidade que ela deveria. Alguma variaçãozinha ali aconteceu. Agora vem o pulo do gato da referência passiva, que é a parte principal dessa aula, que é o seguinte. O fator, ou os fatores, aqui a gente está mostrando um fator só, que é o erro de pipetagem, né? O fator que causou variação na intensidade de fluorescência da referência passiva também causou variação na intensidade de fluorescência do reporter na mesmíssima intensidade, porque eles estão juntos no Master Mix. A referência passiva e o reporter estão juntos no Master Mix. Então, quando eu pipetei um pouco menos o Master Mix, eu pipetei um pouco menos o reporter e um pouco menos a referência passiva. Falei isso várias vezes. Então, na verdade, o que teria acontecido com esse gráfico aqui, nessa minha reação errada com o erro de pipetagem, seria isso aqui, ó. Uma queda uma intensidade menor do que esperado da referência passiva e proporcionalmente uma intensidade menor também do meu reporter, na mesma proporção, porque eu pipetei menos dos dois, eles estavam juntos, então teve variação proporcional. O problema, como eu falei lá atrás, é que o reporter eu não conheço, eu não sei como ele se comporta, mas a referência passiva eu sei. Então eu sei se caiu um pouco da referência passiva, eu sei que caiu na mesma proporção o reporter. Se aumentou um pouco a referência passiva, por alguma razão, pipetei a mais, um erro de pipetagem a mais, também aumentou um pouco do reporter, certo? Essa variação acontece junto. Portanto, esta relação aqui entre a referência passiva e o reporter, ela se mantém independente das pequenas variações que eu inseri aqui, como o erro de pipetagem, por exemplo. Então, olha só, ainda que tenha ocorrido variação, a relação entre a intensidade de fluorescência da referência passiva e a intensidade de fluorescência do reporter se mantém constante. Elas vão se manter constante. Então, de novo, ainda que tenha ocorrido variação, erro de pipetagem, por exemplo, a relação entre a intensidade de fluorescência da referência passiva e a intensidade de fluorescência do reporter, eles se mantêm constante, certo? Portanto, para a gente fazer a normalização, né, pegar esse pequeno erro, que foi o erro de pipetagem, e corrigi-lo, considerá-lo ali nas minhas análises,
e aliviar esse pequeno erro, normalizar, o termo correto aqui é normalizar esse pequeno erro, basta o quê? Fazer uma divisão. Então, ao dividirmos a intensidade de fluorescência do reporter pela intensidade de fluorescência da referência passiva, estamos normalizando as variações entre as diferentes reações, entre os diferentes poços, entre os diferentes tubinhos de uma corrida, por exemplo. Tá? Então, basta dividir a intensidade de fluorescência do reporter pela intensidade de fluorescência da referência passiva que eu estou corrigindo fazendo essas normalizações, né? Porque as variações, o que causa variação em um causa no outro também, e aí a gente consegue fazer essa correção, tá bom? Então é assim que a gente faz. Então demonstrando isso aqui, né? A relação, que é o que me interessa aqui, a relação é o que me interessa entre eles, né? Para eu fazer a normalização é isso aqui, eu pego o report, a intensidade do report, divido pela intensidade da fluorescência passiva. Isso é feito, né, a cada ciclo da reação. Essa normalização é feita a cada ciclo da reação, tá bom? Aí você vai... Eu estou mostrando aqui essa variação lá no último ciclo da reação, mas essa normalização que acontece a cada ciclo. Ciclo 1, 2, 3, 4, 5, até o 40º, aí se você fez 40. E aqui a mesma informação mostrada de outra maneira, que eu peguei de um arquivo da Thermo Fisher, que está disponível na internet. Então a normalização é feita através da fluorescência do reporter, dividido pela fluorescência da referência passiva. Então aqui duas situações, o pocinho 1 e o pocinho 2, o alvo, o reporter que teve uma variação, um erro de pipetagem também, e a referência passiva e a referência passiva, que aqui é o ROX, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Referência passiva e referência passiva. Dividindo este valor por este valor e este valor por esse, nós temos o reporter normalizado. Aí a intensidade do reporter normalizada você pode comparar um com o outro, por exemplo. Se for uma replicata, por exemplo, está diminuindo aqui o desvio padrão, o erro padrão entre as réplicas. Então isso aqui é um resultado real, agora eu só mostrei esqueminha, né, até agora, mas aqui nós temos a intensidade de fluorescência, relação ciclos de PCR, aqui em azul é a fluorescência do reporter aumentando ao longo da reação, né? Então esse aqui é o resultado real de um gráfico de um software mesmo, de análise. E a referência passiva aqui, ó, se mantendo constante ao longo de toda a reação. É isso que a gente tem que ver. E olha só, para quem já faz PCR em tempo real, aí já faz análise, dá uma olhada. Isso aqui é o gráfico de amplificação, né? Uma das maneiras de você ver a amplificação do alvo aqui, barará. Eu só queria mostrar uma coisa. Está vendo aqui a intensidade de fluorescência, que ela é representada pelo log delta RN, é o log delta RN aqui, né? Esse RN, o delta não importa agora, a gente pode falar do delta em algum outro momento, mas esse RN significa reporter normalizado. Tá? Quando você vê o gráfico como esse aqui, quando você está analisando o RN ou o delta RN, você já está fazendo uma análise normalizada. A boa parte dos softwares de equipamentos que demandam referência passiva, vocês vão ver que nem todo equipamento demanda referência passiva, eles já fazem essa normalização aqui automaticamente. Você, na hora de programar a corrida, fala, eu estou utilizando a referência passiva X. Aí ele, na hora de fazer as análises, ele te dá essa informação normalizada. Dá o dado mais bruto também, mas já dá o dado normalizado se você precisar. Então, se você vê o N aqui, significa que já foi normalizado. Essa continha de divisão que eu falei, já foi feita a normalização. Só que onde entra o ROX nessa história? Eu quase não falei do ROX, eu mostrei aquele gráfico ali que tinha o nome ROX. Acontece que o ROX ele é um nome comercial de um agente fluorescente, que é muito utilizado como referência passiva. O ROX é um agente fluorescente, que é muito utilizado como referência passiva. Não necessariamente você vai utilizar sempre o ROX como referência passiva. Pode ser outros fluoróforos, mas o ROX ele é bastante utilizado, ele é comumente utilizado e diversas empresas já adicionam o ROX no Master Mix como padrão, né, como um padrão de referência passiva, quase que independentemente aí de qual seja o seu fluoróforo. O importante aqui, quando você vai utilizar uma referência passiva numa reação, é que a fluorescência da referência passiva, ela não se sobreponha, o comprimento de onda da fluorescência passiva, ela não se sobreponha ao comprimento de onda do seu reporter, né? Porque senão o equipamento não consegue distinguir um do outro. É importante que a fluorescência da referência passiva, né, o comprimento de onda da fluorescência da referência passiva seja bem distante, bem discriminado em relação ao comprimento de onda do seu reporter, certo? Então o ROX ele simplesmente é um tipo, ele é um fluoróforo que pode ser utilizado como referência passiva. De novo, não é sempre que ele é utilizado, ele pode ser outros fluoróforos também, mas ele é comumente utilizado aí por diferentes empresas, tá? Só que a referência passiva, né, eu estava falando lá atrás, né, que a gente deu o exemplo aqui do erro de pipetagem até agora, mas eu falei que tem outros fatores que causam variabilidade ali entre pocinhos de uma placa ou entre
tubinhos de uma mesma reação. Eu falei do erro de pipetagem, um pequeno erro de pipetagem ali, uma variaçãozinha aqui, a referência passiva, um ROX consegue consertar. Mas existem outras variações também, a localização do pocinho na placa, a localização geográfica dele, porque o que está acontecendo ali no equipamento, isso varia de equipamento para equipamento, claro, mas ali no equipamento vai ser produzido luz, essa luz ela vai cair num jogo de lente em espelho que está dentro do sistema óptico do equipamento, que vai ser levado lá para o detector de luz e transformar isso no valor numérico para a gente, nos gráficos, certo? Só que a luz, ela viaja de uma maneira diferente lá do pocinho A1, que está no canto da placa, em relação ao outro pocinho lá na outra extremidade, no H12, por exemplo. Certo? Eles estão em regiões geográficas diferentes, o caminho que a luz percorre é diferente, o tempo que a luz leva para chegar, mesmo que seja tudo um negócio muito pequenininho, pequenas variações, ainda assim tem variação justamente por um pocinho estar em localizações geográficas diferentes entre os postos ali, numa placa. Então são variações também que o ROX corrige. Outro exemplo, pequenas evaporações e condensação, né? É uma plaquinha ali que foi um pouquinho mal selada, talvez, ou condensou muito reagente, é normal condensar reagente ao longo da reação na placa, né? Na parede do tubo, na verdade, no selo óptico, é normal que tenha um pouco de condensação e em alguns casos uma pequena quantidade de evaporação, né? Não muito, principalmente nas extremidades. Então essas pequenas variações também são corrigidas aí pelo ROX. E outras, pense em outras possíveis variações que acontecem entre diferentes postos ou entre diferentes tubinhos numa mesma reação, numa mesma corrida, que podem ser corrigidas pelo ROX dessa maneira, ou pela referência passiva. Então aqui um exemplo, né? É interessante, apesar de não ser obrigatório, tem equipamento que não precisa, mas é interessante em alguns casos utilizar, talvez em boa parte dos casos, utilizar uma referência passiva aqui. Estou mostrando aqui uma corrida, uma curva padrão, sem ROX, sem referência passiva, e uma curva padrão com referência passiva, com ROX. Então veja como aumenta bastante a variabilidade entre as replicatas, né? A replicata técnica entre os postos, acho que aqui foram 4, né? Réplicas, 4 replicatas. Veja como aumenta bastante a variação entre as replicatas. O desvio padrão, ele aumenta, justamente porque essas pequenas variações não foram consideradas aqui nesse caso, né? Agora, quando você normaliza com a referência passiva, o desvio padrão diminui bastante, ó. Então, ficando aqui bem mais homogêneo, né? Certo? É isso daí. Além da outra coisa interessante, né, que acho que a função principal aqui, a função principal de uma referência passiva é isso tudo que eu falei para vocês. Mas ela também pode ser utilizada como pontos de controle de qualidade da reação. Justamente se, por exemplo, uma placa foi mal selada e houve grande quantidade de evaporação. Se houve grande quantidade de evaporação, vai ter uma variação ali na intensidade do ROX, né? Geralmente, quando você evapora reagente numa reação, a intensidade do fluoróforo aumenta. Ele aumenta porque quem evapora é a água, então você concentra o fluoróforo e a intensidade dele aumenta. Então vai ter um aumento da intensidade da fluorescência da referência passiva quando tem evaporação. Se você tiver uma bolha que você não deixou passar ali e a bolha ela vai estar ali, fica presente, em algum momento ao longo da reação ela estoura, talvez tenha uma variação do ROX mostrando que aquela bolha estourou e aí muda o perfil. Ou sei lá, isso aqui poderia ser uma bolha, por exemplo, mas poderia ser variação da corrente elétrica no laboratório. Aqui no Brasil que acontece bastante, né? A gente tem queda de energia no verão, aquela coisa toda. Então, se der um pico de energia, por exemplo, pode ter uma variaçãozinha do ROX ali, porque alguma coisa aconteceu e foi detectado. Então, além de fazer aquelas normalizações, o ROX pode ser utilizado como controle de qualidade da reação também, fazer resolução de problema. Agora, já comentei anteriormente, né? Nem toda aplicação, eu falei do equipamento, nem todo equipamento demanda referência passiva. Tem fabricante, tem fornecedor que fala, meu equipamento não precisa de referência passiva. Aí ele tem as explicações dele porque ele não precisa de referência passiva. E nem toda aplicação demanda também referência passiva, né? Talvez uma aplicação aí de detecção, que não vai fazer quantificação, que não tem grandes comparações entre reações, entre corridas eventualmente, talvez o ROX não seja tão necessário, uma referência passiva seja menos necessária. Agora, quando vai fazer quantificação de alguma coisa, quantificação de carga viral, quantificação de expressão gênica, aí é interessante ter esse normalizador aí no meio do caminho para homogeneizar os dados, certo? Então era isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu sou Eduardo Castan, não se esqueça de deixar aí seu comentário se você gostou, manda mensagem para mim, compartilhe esse conteúdo com algum amigo que precisa dessa informação, a gente vai chegar em mais pessoas, beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.